vamos aproveitar um feriadão. E para mim tá sendo um feriadão de 4 dias. Como vocês puderam perceber no início do vídeo, estamos no outono, uma época belíssima, talvez a época mais bonita, né? Porque é bem característico daqui no hemisfério norte, né? Nos lugares frios, dessa mudança de cor das árvores. Então a cidade fica toda, as árvores ficam nessas tonalidades de amarelo, laranja e vermelho, e fica realmente belíssimo. As temperaturas começam a cair. Hoje, agora de manhã, andei com o Kikinho e já estava 6 graus lá fora, tá com bastante vento, então já a brincadeira já começou a ficar séria. Bom, hoje é sexta-feira e estamos entrando aí no feriado do Thanksgiving, no Dia de Ações de Graças. Se você acompanha um pouco a cultura, né, americana dos Estados Unidos, você sabe que Thanksgiving é em novembro lá, né? Se eu não me engano, no quinta-feira de novembro, e logo depois, na sexta-feira, é o Black Friday. Mas aqui no Canadá, primeiro, no geral, os feriados são todos jogados para segunda-feira, para você ter o final de semana estendido, né, que a gente chama de long weekend. E acontece, né, o Thanksgiving, o Dia de Ações de Graças, acontece antes, porque também poderíamos falar que esse feriado é o feriado, a comemoração da colheita. E como aqui no Canadá, né, a gente está mais para o norte, aqui é mais frio, a colheita ela é realizada antes que os Estados Unidos. Então por isso que o Thanksgiving aqui, ele acontece antes. Bom, mas hoje, sexta-feira, eu estou de folga, pedi o day off. Na verdade, final de semana passado eu tive que trabalhar no sábado. A princípio eu trabalharia no sábado e no domingo, mas por conta de a gente estar, né, a empresa está em inventário, então a gente teve que fazer a contagem do inventário. No domingo eu só não trabalhei porque eu expliquei, né, que foi as eleições, né, do Brasil, e eu tinha que ir votar, e teve fila e tudo mais. Eu até me dispus a ir de manhã para votar e depois ir trabalhar, mas a minha chefe me liberou do domingo. E aí, como eu trabalhei um dia extra, eu acabei pedindo aí, né, para tirar agora nesse feriado, tirar sexta-feira off, porque aí eu tenho 4 dias de feriado. Então, assim, tá sendo bem bacana essa questão, né, dessa flexibilidade em relação a tirar férias, porque diferente de quando eu trabalhava no restaurante, primeiro, feriado, final de semana, é quando fica muito mais movimentado, né, o restaurante. As pessoas estão off, as pessoas vão principalmente para brunch, né, que é uma cultura forte aqui. E o time é muito enxuto. Então, se você, né, não tá, você pede off, você sabe que você está prejudicando o restante da equipe. E principalmente, né, na minha função, como eu era chefe da cozinha, isso daí ainda tinha um agravante, né? Porque muitas das decisões e o poder de decisões recaía sobre mim. Então, hoje, por exemplo, lá no trabalho, eu sei que a minha função ela pode ser executada por outro, ou não é nada de uma forma emergencial, que se eu não tiver, né, as coisas não vão acontecer. Eu ainda quero gravar um vídeo, né, para contar aí da minha experiência, de como que tá sendo, mas eu quero estar agora, esse final de semana, aproveitando meu feriado. Então eu vou trazer vocês comigo, porque meu marido deve estar acompanhando aí no final de semana. Vamos ver como que vai estar o tempo. Se o tempo estiver bom, eu quero fazer uma trilha. Mas hoje, sexta-feira, eu estou preparando aí, tô indo
um mercadinho português que eu ainda não fui, o Rui Gomes, né? O mais conhecido aí, quando você está pesquisando sobre Toronto, aonde comprar coisas brasileiras, produtos brasileiros, o primeiro normalmente que aparece é o nosso talho, e aí você também tem o Távora, o Pavão, e hoje eu tô indo conhecer esse Rui Gomes. E hoje também a comunidade brasileira está muito grande aqui em Toronto, e eu pude ver isso quando eu fui votar. Foi num centro de convenções, e é impressionante, parece que só aqui em Toronto, e na verdade, assim, pessoas que moram ao redor de Toronto, né, em Ontário, o único ponto de votação era aqui em Toronto. Então só nesse colégio eleitoral, vamos dizer assim, eram 17 mil pessoas, parece, que estava cadastrado. Esse número não oficial, foi o que eu escutei, só estou repassando. Então, assim, a comunidade brasileira aqui em Ontário, Toronto, ela está bem grande, e hoje você já consegue também produtos brasileiros aí, por exemplo, no Brazilian Market, que eles começaram online, mas parece que eles já têm um local físico em North York. Ainda também não fui conhecer, então vou levar vocês aqui comigo. Bom, tentei mostrar aí um pouquinho, né? A gente está aqui numa região da St. Clair, e as ruas aqui são gigantescas, tá? Mas é uma região que vai ter bastante da comunidade italiana e portuguesa, né? Então você pode ver aí que tinha esse clube aí do Porto, perto do Dufferin Mall tem também do Sporting. A comunidade portuguesa aqui ela é bem grande, e então assim era, vamos dizer assim, o refúgio para os brasileiros ir nesses mercados. Então eu vi ali, você consegue até aquelas pipoquinhas do sinal aí no Brasil, né? Aquele do saco rosa, tinha aí, tem de tudo. E essa é uma diferença, né, do mundo de hoje, porque eu com meus pais, meu irmão, a gente morou nos Estados Unidos em 90, por 2 vezes na verdade, mas a que eu lembro, né, quando eu era um pouquinho, já estava com 10 anos, e eu lembro que isso foi no ano de 95, de 95 até 98, e o quanto, né, você morar fora significava você não ter acesso aí a muitas coisas do Brasil. E aí, como meu pai viajava muito a trabalho, ia muito ao Brasil, ele levava pra gente guaraná e tal, mas ao mesmo tempo ficava com medo, por exemplo, de levar polvilho para fazer pão de queijo, porque era um saco branquinho e ia explicar, né, o que seria aquilo. E hoje em dia você encontra, né, não só o polvilho, vamos dizer, para fazer pão de queijo, mas você já encontra a massa, né, para fazer, ou já congelado, forno de Minas e tal. Então você encontra tudo aqui. Então, enquanto essa questão já mudou bastante de morar fora, mas mesmo assim ter acesso às coisas do seu país. E é sempre uma experiência muito engraçada quando você vai nesses lugares, por exemplo, nesses mercados portugueses, ou, por exemplo, quando eu vou no salão, que é um salão de brasileiros, e você fala português. E é meio um pouco estranho, porque você já fica com a cabeça entendendo que você, né, fala inglês, é a língua que você se comunica no dia a dia. Mas aí parece que entra num portal que te transporta para uma realidade, um mundo paralelo. E ali não só, né, a cara do local
te remete, né, ao Brasil, Portugal e tal, mas a língua, você tá escutando português e é um negócio bem estranho. Em casa, né, eu e meu marido, a gente só fala em português e a gente tem aí uma rede de apoio, amigos, né, brasileiros, mas você ir em um local e as pessoas estarem falando português é bem estranho, igual quando a gente estava na fila para votar e você, né, só escutando português, é uma coisa diferente. Bom dia! E aí, tudo bem? Continuando o vídeo, e eu falei, né, que nós estávamos planejando fazer uma trilha. Bom, não é muito a trilha que a gente estava no planejamento, mas os últimos 2 dias foram bem gelados, chegou até já bater 0 grau. Mas hoje, segunda-feira, dia de Thanksgiving, a gente veio aqui pro High Park e aí a gente está fazendo uma trilha para ver aí as cores do outono. E são motivos como esse que eu gosto muito de Toronto, porque você não precisa sair de Toronto para ter contato com a natureza. Então a gente está... o High Park é o maior parque, né, dentro da cidade de Toronto. Ele sempre existe a comparação entre Toronto e Nova York, seria como se fosse o Central Park. E você está aqui, né, totalmente dentro da natureza, e a gente está aqui bem próximo a downtown, então você tem esse contato com a natureza sem precisar sair. Inicialmente, né, e a gente ainda tem esse plano, vamos ver, né, como que a temperatura vai se comportar nesse mês de outubro, novembro, e as pessoas aqui gostam muito de fazer trilhas para ver as cores do outono. Na cidade de Hamilton, que fica aqui próximo de Toronto, tem as cachoeiras, é uma cidade cheia de cachoeiras e tem trilhas muito bonitas. E vamos ver aí se a gente consegue fazer ainda nessa temporada. Mas o que é legal é que você pode fazer isso também aqui dentro da cidade.